Novak Djokovic venceu pela terceira vez o torneio de Roland Garros, que é um dos 4 torneios do Grand Slam, né? Você tem o Aberto da Austrália, Roland Garros, você tem o Aberto dos Estados Unidos e tem Wimbledon, né, na Inglaterra. Então ele tornou-se hoje o maior tenista de todos os tempos, tenista que mais conquistou torneios desse grupo de 4 campeonatos principais. Consta, e a gente sabe toda a perseguição que ele sofreu, vão chamá-lo de anti-vacina. Ele não é anti-vacina, ele é contra a vacina obrigatória. Novak Djokovic não quis se vacinar contra a Covid, foi impedido, por exemplo, de jogar o Aberto da Austrália, foi impedido de jogar o Aberto dos Estados Unidos, chegou a ser vaiado nesse torneio, agora que terminou hoje em Roland Garros, teve um jogo que ele foi ao vestiário, quando ele voltou, ele foi vaiado, e estava na dele, tá, ali tranquilo, deu a resposta em quadra, né? É um defensor da liberdade e tornou-se hoje o principal tenista do mundo, Consta. Lacombe, primeira coisa é reconhecer que grande atleta ele é, né? E é curioso, né, que por conta dessa loucura também que tomou conta do mundo em relação à pandemia, à vacina, negacionistas, genocidas, essa histeria coletiva, né? Muita gente passou a desprezar, a odiar, a ter raiva do Djokovic por isso, né? Ele simplesmente não queria tomar o negócio e está provando, né, que não precisa. Tem outros aí que estão na 8ª dose e pegaram Covid, alguns vão até internados, né? Ele não quis tomar essa vacina experimental ele tem todo o direito, ou deveria ter todo o direito disso, foi tratado como um pária, alguém perigoso, um leproso da era moderna, né, que não pode ir num campeonato, entrar num país porque vai ameaçar a segurança do país, e é claro que não é nada disso, né? É uma maneira de exercer controle social, né? Foi isso que aconteceu na pandemia, em nome da ciência, que não tinha nada de científico, e ele bancou. Então, no mínimo, ele tem que ser admirado por o talento que ele tem, o grande atleta que ele é inegável, e por um cara defender as convicções dele dessa forma. É um direito dele. Mas não, ele passou a ser odiado, as pessoas pegaram ele como símbolo de tudo que há de pior, torcem contra, e ele dá a resposta nas quadras, como você disse, né? Então, parabéns, Djokovic, todo o respeito, toda a admiração pelo tenista, pelo atleta e pelo indivíduo que luta pela sua liberdade, pelos seus direitos, suas convicções, remando contra uma maré muito poderosa e que arrastou muita gente aí, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo hoje. A Cris lembrou muito bem. Hoje em dia você vai comentar uma pauta como a primeira que a gente trouxe, cheio de dedos. Porque se você falar, olha, eu acho que isso é esquisito, você pode ser configurado ali no crime de transfobia, né? Só por falar que homem é homem, mulher é mulher. E falar que não é legal você demonstrar tanto preconceito, cristofobia, aos pilares da civilização ocidental, ao símbolo da cruz. É só o mais importante do Ocidente, é só isso, né? Então é uma coisa impressionante como o mundo está invertido e como essa gente histérica e autoritária quer calar todo mundo, quer prender todo mundo, né? Quer intimidar todo mundo e vai deixando, inclusive, isso falar mais alto do que simplesmente o bom entretenimento, né? Você assistir uma bela partida e torcer para o melhor, ou pelo menos respeitar e admirar um cara com o talento do Djokovic. Ana, você, medalhista olímpica, grande atleta no vôlei de quadra, no vôlei de praia, um atleta de alto nível, já tem adversários suficientes, né? E o Djokovic acabou arrumando esse adversário que não deveria enfrentá-lo de maneira alguma, né? Essa história toda que ele sofreu e respondeu, o pessoal que aqui no chat está todo mundo dando os parabéns ao Djokovic, porque um grande atleta e uma grande pessoa também. Porque ele fugiu do aplauso fácil, né? O aplauso fácil todo mundo consegue. É só você chegar ali, pagar um pedágio ideológico para essa turma jacobina hoje, né? Dos justiceiros sociais de teclado, e eles te esquecem por um momento. A guilhotina sempre volta, mas muita gente faz essa manutenção para receber ali aquele aplauso fácil. E o Djokovic, ele remou contra a maré
até porque ele viu na situação toda uma coisa que foi muito além do tênis. Foi um problema, como ele colocou numa entrevista, de ser responsável por medidas como um cidadão, como uma pessoa do mundo, né, como um defensor da liberdade. E aí, quando você coloca em contexto que ele estava disposto a perder muito títulos, dinheiro, para ele ter o direito de defender a liberdade, acho que esse título de hoje fica maior ainda. Acho que a nossa produção, nós conseguimos achar uma entrevista dele ali, logo quando ele foi barrado para o torneio da Austrália, como você mencionou, e aí quando a gente coloca tudo isso em contexto, fica muito mais bacana. You know, I understand the consequences of my decision. And one of the consequences of my decision was not going to Australia, and I was prepared not to go. And I understand that not being vaccinated today, I'm unable to travel to most of the tournaments at the moment. And that's the price you're willing to pay? That is the price that I'm willing to pay. Ultimately, are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racket, statistically, because you feel so strongly about this jab? Yes. I do. But as things stand, if this means that you miss the French Open, is that a price you'd be willing to pay? Yes, that is the price that I'm willing to pay. And if it means that you miss Wimbledon this year, again, that's a price you're willing to pay? Yes. Why, Novak? Why? Why? Because the principles of decision-making on my body are more important than any title or anything else. I'm trying to be in tune with my body as much as I possibly can. Olha, se esse vídeo não te faz arrepiar, porque é emocionante. E aí, dentro daquele contexto, né, de que, como a Cris estava falando, hoje são vários assuntos que parece que a turba precisa interditar o debate, não deixar que um lado fale. E aí uma leva de atletas aqui da NBA dos Estados Unidos, eles começaram a falar também, como o Kyrie Irving e o Jonathan Isaac. O Kyrie Irving, ele ia sofrer sanções, ele não ia tomar vacina, disse que não ia tomar por questões pessoais e que ele precisava ser respeitado. Aí botaram uma multa nele, ele falou, não tem problema. E abro aspas para o que ele disse na época, o Irving: ninguém vai sequestrar a minha voz, ninguém vai tirar de mim o poder que tenho de falar sobre essas coisas. Preste atenção no que está acontecendo no mundo real. As pessoas estão perdendo seus empregos devido a essas ordens, referente à obrigatoriedade das vacinas. Eu respeito isso e não quero brincar com as emoções das pessoas. Se o preço, para minha opinião, for o preço de milhões, eu pago. Ou seja, todos os personagens, né, que poderiam simplesmente seguir, né, o caminho do aplauso fácil e remaram contra a maré e são, portanto, para mim, soldados aí da liberdade. Cris, nós que estamos há tanto tempo nessa carreira, no jornalismo, trabalhamos juntos, Cristina Grêmio e eu, na Rede Globo, lá na década de 1990, já longínqua década de 1990, eu só corrigiria a pergunta do repórter que estava entrevistando o Djokovic, porque ele falou, você é contra a vacina. Na verdade, ele é contra a vacina para ele, para a família dele, né? Acho que toda a questão, Constantino, Ana, Fiuza, Augusto, nós todos, Cris, nós todos concordamos que quem quer se vacinar, que se vacine, né? Quem não quer, não se vacine, e ponto final. Então eu corrigiria só, sendo contra receber a vacina, para você, e os outros que decidam por si próprios, né? Essa história de coletividade. Aliás, o grande problema no mundo hoje é esse discurso de coletivismo, né, Cris? Tudo pelo coletivismo, como se isso nos levasse a um lugar bom, e a história prova que não nos leva a um lugar bom. Não, e te acusam de ser individualista como se isso fosse um crime, você preocupado com o teu corpo, com a tua saúde. O Djokovic foi um entre milhões pelo mundo que simplesmente leu a bula das vacinas, viu que estava em fase experimental, que nem a farmacêutica, muito menos os governos, assumiriam qualquer risco
né, depois era você que estaria assumindo o risco e achou que era um risco que não valia a pena. Para pegar carona aí na tua pergunta, Lacombe, sobre o jornalista e a forma como foram feitas as perguntas, ele ainda dá uma entonação ali, é quase como se ele estivesse num teatro, né? Mas por quê? Né? O que explica? Assim como se fosse uma decisão absurda, ele, um atleta, estar preocupado com o próprio corpo. Olha, eu vou trazer uma informação que muita gente não sabe, mas também durante meses, além de ser acusada de ser negacionista, antivax, inclusive por colegas de trabalho naquela emissora que todos sabem, onde, né, havia as tretas online, durante muito tempo eu escrevi também sobre esses assuntos, defendendo a autonomia médica, defendendo a liberdade das pessoas decidirem o que injetar no seu corpo, obviamente contra esse segregacionismo vacinal, denunciando os vários casos tirânicos no Brasil. Aqui em Curitiba a gente teve médico, enfermeiro, professor demitido pelo prefeito quando já havia lei estadual proibindo o passaporte vacinal. Até hoje essas pessoas lutam na justiça para tentar voltar aos seus cargos, mas a gente sabe também como é que está o judiciário e a dificuldade de você fazer as leis valerem no país, né? Mas voltando à história do Djokovic especificamente, ele foi a primeira coisa, quando você começou a chamar a matéria, eu pensei, para mim tem uma palavra só que define não só a vitória dele hoje e tudo que ele conquistou na sua carreira de atleta, mas tudo que ele representa hoje para a humanidade: ídolo. Isso é um ídolo, uma pessoa que realmente a gente deve ter como referência. Aí ele vai e olha como ele responde a esse repórter manipulador, né? Esse repórter militante ali, como se ele fosse o único no mundo contra uma coisa que já era 100% certa na ciência. E agora, né, passados 2 anos aí do início da vacinação, a gente tem tantas e tantas estatísticas, infelizmente, de pessoas com problemas no universo dos atletas, inúmeros. Inclusive houve uma pandemia paralela de mortes súbitas de atletas e de pilotos e comissários de bordo, que ainda vai ser investigada aí para ver se tem relação com a vacina, mas que foi silenciada do debate público. E ele responde com muita confiança, autoconfiança, com muita certeza ali, de sim, faria isso, sim, perco esse título se preciso for. Mas aí a gente lê as notícias de hoje, né? E ele é simplesmente o maior recordista de todos os tempos no mundo do tênis. Aí as reportagens aqui que tempos atrás criticavam, né, Djokovic como se ele fosse um pária, como disse a Ana, um negacionista. O dia dos sonhos chegou para Novak Djokovic. Nesse domingo, o sérvio conquistou o seu 3º título de Roland Garros, voltou ao número 1 do ranking mundial e se isolou como tenista entre os homens com mais títulos de Grand Slam. 23, o espanhol Rafael Nadal tem 22. Então, todo aquele discurso ali militante do repórterzinho cai por terra. Ele provou ser aí um gigante de um atleta. E só para relembrar, acho que é importante, antes de finalizar meu comentário, quando ele foi para o Grand Slam da Austrália sem vacinar e houve toda aquela polêmica, ele foi expulso do país, considerado um pária, tratado como um pária por todos esses militantes da imprensa aí que a gente não precisa nem mencionar. Vários dos atletas vacinados foram impedidos de continuar na competição porque estavam com Covid. Só depois de fazer o exame, que também era obrigatório, perceberam que estavam com Covid. Então, foi mais uma daquelas falácias, aquela exalação, aquela sinalização de virtude que cai por terra, porque os vacinados com Covid estavam lá convivendo com os outros e possivelmente passando o vírus para outros, sem nem saber, porque não tinham sintomas, e o Djokovic, em 100% da sua saúde, foi impedido de jogar. Tá aí, é o grande campeão do mundo, parabéns para ele.